Mensagem dos Arcturianos, o nascimento da nova Terra. Saudações, queridos em ascensão. Nós, os Arcturianos, estamos aqui para assisti-los durante a sua ascensão. Ao olharmos em sua aura, nós vemos que o seu ego está diminuindo mais e mais a cada dia. Enquanto que o ego já foi um componente dominante de sua capacidade de sobreviver no corpo físico, agora ele está se tornando um modo de operar numa realidade que está chegando à conclusão. Sintam como seu ego, que já foi dominante, com as suas muitas feridas e dispositivos de proteção, ele está se tornando um modo obsoleto de lidar com a vida diária. Assim, agora, sintam como sua mente tem se expandido para o seu pensamento multidimensional inato e o seu coração tem transmutado sua energia para amor incondicional. Sintam como esta força do amor incondicional expande a sua consciência para além do seu vaso terreno tridimensional e para a realidade pentadimensional de sua escolha. Qual realidade vocês escolhem experimentar? Vocês desejam experimentar uma realidade de fluxo, amor incondicional e luz em expansão? Ou vocês desejam experimentar uma realidade de possibilidades assustadoras? Conseguem se lembrar de que vocês têm a escolha? Lembrar-se de que vocês são os criadores de suas próprias realidades é o meio de vocês liberarem os últimos resíduos de seu apego à ilusão tridimensional. Uma ilusão primária da terceira dimensão é a ilusão de polaridade. A frequência da terceira dimensão é tão lenta que somente as pontas de um espectro de energia podem ser percebidas. Por exemplo, suas percepções tridimensionais normalmente experimentam o espectro do amor incondicional, como medo em um extremo e amor incondicional no outro. Como vocês sabem, o amor incondicional é uma das principais causas do medo, porque alguém separado de vocês impõe condições sob as quais vocês são bons o bastante para receber o seu amor. Tentar ser bom o suficiente para receber amor os diminui a sua consciência tridimensional e limita suas percepções àquelas de seu vaso terreno. Além disso, o amor incondicional pode fazê-lo sentir-se como uma vítima que não pode mais encontrar a paz. Normalmente é verdade que a consciência tridimensional não oferece muita paz. Felizmente, a crença no poder superior tem oferecido algum alívio. Porém, este poder superior, muito frequentemente, era limitado a uma força dominante e exigente que tinha poder sobre vocês. Assim, esse poder superior não proporcionava muita paz, já que a paz
deve vir do interior. Agora vocês expandiram sua consciência o suficiente para receber a realidade tetradimensional, em que mais da energia intermediária é percebida ao redor das pontas polarizadas. A partir desta nova informação, vocês percebem que as pontas extremas de qualquer polaridade são muito similares. Então, vocês estão percebendo que o amor condicional e o medo são muito similares. Quando alguém está com medo, seu amor é condicional. E quando alguém somente recebe amor incondicional, ele tem medo. Com essa percepção, vocês têm curiosidade sobre o que mais está entre essas polaridades. Deve haver alguma coisa entre essas pontas que deve ser o centro dessa polaridade. Após a sua profunda inspecção, vocês descobrem que o medo e o amor condicional são as pontas extremas do amor incondicional. O amor incondicional não contém nem medo e nem amor condicional. Porém, as pontas desse espectro são distorcidas na terceira dimensão para se tornarem medo e amor condicional. Por outro lado, o centro desse espectro, o amor incondicional, está eternamente ancorado no da quinta dimensão e acima. Na verdade, o centro de toda a qualidade divina está ancorado no Entretanto, conforme a frequência dessas qualidades, como o amor incondicional, baixam para as frequências tridimensional de expressão, elas são distorcidas pela baixa ressonância da realidade. Esta distorção das qualidades divinas infinitas cria a ilusão de separação entre os extremos. Por conseguinte, a polaridade de amor, medo, é, na verdade, o espectro de amor condicional, amor incondicional e medo. O amor incondicional é o centro desta polaridade. Como nós dissemos muitas vezes, a realidade tem oitavas de ressonância e tudo em cada oitava ressoa a essa frequência. Então, o amor na quarta dimensão, com conexão do plano astral inferior, não é tão condicional como ele é no plano físico, e o medo tetradimensional é menos tóxico do que do plano físico. Conforme vocês elevam sua consciência além do plano astral inferior, que é de uma frequência até mais baixa do que a terceira dimensão, e através das realidades tetradimensionais, cada subplano tetradimensional tem menos e menos polaridade. A polaridade diminui, porque a rotação mais rápida das moléculas de dimensões superiores cria menos separação e mais unidade. Além disso, o estado de consciência que os permite visitar essa realidade superior é infundido com mais espírito e menos matéria.
É a matéria da terceira dimensão que cria a frequência mais lenta de rotação, o que cria a ilusão de separação. Na verdade, tudo está conectado com as moléculas de frequências superiores que não podem ser percebidas pelos seus sentidos tridimensionais. Quando sua consciência ressoa às frequências superiores, suas percepções multidimensionais se conectam para revelar mais e mais daquilo que está entre as pontas de todos os espectros. O subplano tetradimensional do plano astral inferior, que ressoa a uma frequência até mais baixa do que a do plano físico, revela somente as frequências mais baixas do amor incondicional, que são o medo e o amor extremos, que estão vinculados às condições dominantes e regras. Então, conforme sua consciência se eleva para o próximo subplano tetradimensional, o plano emocional, há menos medo e o amor é menos condicional. No plano mental tetradimensional, vocês podem perceber as frequências do amor, que é mais condicional, e o medo, que é mais controlável. O plano causal expõe como o medo e o amor condicional interagem e criam um ao outro, e o plano espiritual os orienta para a sua presença Eu Sou, que os aguarda no limiar da quinta dimensão. Este limiar é a ponte arco-íris que gradualmente colapsa todas as polaridades da luz tri- e tetradimensional e a consciência vinculada à Terra para o da quinta dimensão ou acima. É dentro deste que o centro, a fonte de frequência mais alta qualidade divina de todas as polaridades existe. Cruzar a ponte arco-íris lhes permite colapsar todas as polaridades para a unidade da luz multidimensional e o amor incondicional. Quando a sua consciência visitar, mesmo que brevemente, esta frequência de realidade e experimentar o sentir, o amor incondicional, vocês jamais voltarão a experimentar o medo ou o amor condicional do mesmo modo. Vocês lembrar-se-ão de que o centro de todo o extremo não está em qualquer fonte externa ou líder vinculado à Terra, mas dentro da sua própria consciência multidimensional, que orientou sua jornada interior para as frequências mais altas de realidade. Neste ponto, vocês começam a perceber que vocês somente podem mudar sua realidade física da mesma maneira em que vocês mudaram o seu eu, que é pela infusão do amor incondicional nele. O amor incondicional é o centro da polaridade do amor condicional e do medo. Eram o amor condicional e o medo que baixavam sua consciência e o separavam de sua própria qualidade divina do amor incondicional.
Portanto, é o amor incondicional que irá curar o seu ego ferido e unificará vocês com as expressões superiores de seu eu multidimensional. Vocês também percebem que fazer o jogo da polaridade focaliza sua atenção exatamente no amor condicional e medo que vocês desejam liberar de sua realidade. Esta percepção é um momento muito importante em seu processo de ascensão, pois vocês se lembram de que têm o poder de escolher ignorar aquilo que baixa sua consciência. Então, vocês podem decidir direcionar a sua atenção àquilo que vocês amam incondicionalmente. Desta maneira, vocês conseguem perceber e participar de frequências cada vez mais altas de realidade. Assim que vocês se lembram de que vocês podem escolher sua versão de realidade, calibrando sua consciência à frequência desse mundo, vocês sabem que o único modo de mudar certas realidades é baixando ou elevando a ressonância dela. Este é um fato que os perdidos descobriram há muito tempo. Eles descobriram que se o amor fosse condicional e o medo fosse uma força sempre presente, a frequência de realidade baixaria a tal ponto que a maioria das pessoas dentro dessa realidade perderia a conexão com a sua própria fonte interior de amor incondicional. Aqueles que encontraram um modo de elevar sua ressonância às frequências superiores de realidade desapareceram do jogo tridimensional, porque não estavam mais limitados a uma expressão de vida com frequência tão baixa. Entretanto, muitos residentes antigos da Terra tridimensional escolheram voltar e voltar novamente para que pudessem sentir outros pelo aterramento e integração do amor incondicional nesta expressão inferior de realidade. Este aterramento do amor incondicional é bem semelhante a colocar mais hélio no sabão que chegou ao teto e lentamente voltou ao chão. Com cada nova infusão de hélio, o balão pode subir mais e mais até o teto e manter essa posição por um período mais longo de tempo. Porém, o mesmo tempo que permite o balão permanecer no teto por um período maior é a mesma razão do porquê o balão, no final, descerá ao chão. A única solução para este dilema é baixar o tempo e retornar o agora do um, em que o centro do amor incondicional existe infinitamente. Mas e aqueles que nos causaram medo com as suas constantes condições de amor? Vocês podem perguntar. Nossa resposta é: vocês querem permanecer nas dimensões inferiores de realidade para poder ferir aqueles que os ferem? Ou vocês querem elevar a ressonância dessa realidade
para o centro do onde não há condições de amor e não há medo? Qual a sua resposta a esta pergunta? Alguns de vocês podem dizer: não, eu apenas quero sair desta realidade agora. Para esta resposta, nós dizemos: abençoada seja sua ascensão. Você pode assistir das frequências superiores. Outros podem dizer: eu sinto que concluí esta experiência, mas sei que tenho uma responsabilidade para com aqueles que não conseguem descobrir sua luz interior e também para com Gaia, que me ofereceu este lar. Para esta segunda resposta, nós dizemos: estamos felizes por você estar experimentando a consciência unificada. Então, você pôde permitir que nós nos unificássemos com você para que juntos nós possamos criar uma corrente de amor incondicional do centro do para o centro de sua terra em ascensão. Desta maneira, nós podemos fornecer uma transfusão constante de amor incondicional em seu mundo para assisti-los na elevação dele, para a quinta dimensão e acima. Qual seria a sua resposta para esta pergunta? Muitos de vocês podem responder: mas e aqueles que nos feriram e criaram tremendo medo em nosso mundo? A isto dizemos: nós estamos aqui para assistir vocês, por contê-los, para que não possam contribuir com mais medo em sua realidade. Nós utilizamos a palavra conter, ao invés de aprisionar ou prender, porque contenção não é uma punição. Contenção significa que essas energias negativas estão isoladas, parecido como isolar um vírus numa área de isolamento. Um vírus, a causa de doença, é contido para que ele não infecte os outros. Dentro do isolamento, um vírus não tem alimento com que ele pode se nutrir e nem tem como se espalhar a sua doença para os outros ou para o planeta. Assim, os portadores dessa doença devem lidar com a sua própria escuridão, pois eles não podem mais projetá-la para os outros ou para o seu planeta. Como todos vocês sabem, a escuridão pode ser muito contagiosa. Vocês podem estar num humor muito bom, mas quando vocês entram numa sala em que vários outros estão num humor ruim, o seu bom humor rapidamente é desafiado. Porém, nós não estamos interessados em punir ninguém, pois nós vemos o grande quadro do jogo tridimensional de polaridades. Por outro lado, nós temos visto que as polaridades do medo e do amor incondicional tornaram-se extremas no encerramento deste ciclo. Esta extrema escuridão parcialmente se dá porque há muitas fontes externas que não são membros do reino humano, que assumiriam posições chaves
em sua realidade. Assim, a doença do medo tem infectado muitos de seus líderes de confiança. Os portadores desta doença do medo invadiram a sua realidade sem seguir as regras da terceira dimensão, por encarnarem em seu mundo. Portanto, já que eles invadiram o seu mundo, nós podemos assistir vocês e Gaia por contê-los o tempo suficiente para que os feridos recuperem seu equilíbrio e retornem ao seu verdadeiro eu multidimensional. Muitos humanos estão tão oprimidos que perderam toda a esperança de um futuro melhor. Com os escuros contidos e isolados da sociedade, aqueles que basicamente são pessoas honestas e amorosas terão uma chance maior de despertar. Entretanto, assim que elas recuperarem sua esperança e começarem sua ascensão, elas terão que assumir total responsabilidade pela vida que elas mesmas criam, tal como os que em ascensão têm feito. Tornar-se pentadimensional é o passo 1. O passo 2 é permanecer pentadimensional. Se vocês não forem capazes de assumir total responsabilidade pela realidade que vocês criam, vocês não serão capazes de manter a mestria sobre a sua energia. Nas realidades de frequência superior, todos os seus pensamentos e ilusões se manifestam. Portanto, se vocês tiverem pensamentos temerosos de que algum outro irá feri-los, vocês manifestarão a realidade em que isso acontecerá. Mas prejudicar o outro não é possível numa realidade dimensionalmente superior, que é baseada na consciência unificada e no amor incondicional. Portanto, o seu pensamento temeroso baixará a sua consciência e os tirará do envolvendo vocês para a terceira ou quarta dimensão. A melhor proteção contra este pensamento temeroso é lembrar-se de que vocês escolheram sua realidade antes de nascerem na sua vida atual. Este fato lhes dará um sentido maior de que vocês são criadores de seu destino, o que é a verdade. Com o conhecimento do seu verdadeiro eu multidimensional e a conexão a ele, vocês recuperarão a perspectiva superior de suas inúmeras encarnações na Terra. Então, vocês provavelmente descobrirão que vocês também tiveram vidas em que vocês se perderam para a escuridão. Portanto, curem essa sua versão antes de tentarem curar outra versão. Em outras palavras, meus queridos, antes de tentar tirar a palha do olho do outro, tire a trave do seu próprio olho. Assim, antes de temerem o que empodera um adversário externo, encontrem o inimigo interior que está projetando a imagem de inimigos externos. Então, vocês podem, de coração aberto,
dar compaixão desapegada e amor incondicional àqueles que vocês percebem como seus inimigos. É através da sua cura interior, de seu próprio ego ferido e da unidade com suas expressões superiores de eu que vocês podem melhor contribuir com o nascimento da nova Terra. Nós, os arcturianos, estamos sempre com vocês. E assim é. Gratidão por fazer parte desta família. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom. Mensagem dos arcturianos, o nascimento da nova Terra. Saudações, queridos em ascensão. Nós, os arcturianos, estamos aqui para assisti-los durante a sua ascensão. Ao olharmos em sua aura, nós vemos que o seu ego está diminuindo mais e mais a cada dia. Enquanto que o ego já foi um componente dominante de